O Franklin Santos. Boa noite. Não sei se minha pergunta faz sentido. É possível o encarnado lembrar de fatos de seu momento, tempo, enquanto espírito, quando de um desencarne? É possível, sim. Eu, por exemplo, lembro de muitos das minhas vidas passadas, né? Talvez por essa possibilidade que eu tenha dentro desse mundo espiritual, desse contato sutil dentro desse mundo. É possível, sim, tu ter recordações, déjà vus de outro tempo, de outra vida. Algumas pessoas têm isso lucidamente, concretamente, lembranças. Eu até sempre conto que quando eu era jovem, devia ter o quê? 13, 14, 15 anos, eu sonhava, eu passava por sonhos repetidos. Eu chegava num lugar, era uma porta grande, uma porta estreita e alta, daquelas portas antigas assim. E eu abria aquele lugar e eu chegava, tinha uma moça numa mesa deitada, uma moça linda, 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 morta. E alguém pintava aquela moça, eles pintavam um quadro daquela moça morta. E eu lembro assim que eles ajeitavam ela, tipo um encosto nas costas para ela ficar sentada, como se fosse uma última lembrança, né? E eu sonhava muito aquela cena, via os objetos daquela sala. Então aquilo para mim era muito repetido. E eu pensava assim, por que me lembram, por que me mostram isso, né? Eu tinha a impressão às vezes que eu era aquela moça e conforme o tempo foi passando eu descobri que eu era o rapaz que pintava a moça. Então, para ver como aquilo marcou essa encarnação, aquele momento marcou tanto para mim que ela voltou nessa lembrança, assim. Até eu fazia confusão na época, era uma adolescente, nessa época os hormônios da gente estão a mil e a gente não entende o que está acontecendo nem mesmo nos sonhos e na realidade, né? Então eu não entendi o porquê e depois com o tempo fui percebendo que era uma encarnação onde eu trabalhava talvez com isso, com essa questão de... E realmente, se tu olhar na história, a história é maravilhosa, a gente traz muitas coisas que se vive hoje e que está ali atrás, há 200, 300 anos atrás. Então, eles tinham esse costume de fotografar os mortos, né? Fotografar não, de fazer a última pintura dos mortos, né? E realmente eles usavam objetos para que eles ficassem eretos para a pintura, né? Então essa moça, eu lembro que eles botavam algo nas costas dela, ela ficava sentada reta, ela era linda e ela estava morta, e acho que como pintor, aquilo me chamou muito a atenção. Então, não só essa, eu tenho muitas lembranças de muitas vidas, e tem pessoas que também têm essa possibilidade e lembram, mas às vezes de uma forma meia misturada, né? E pode sim ser esses déjà vus, assim. Fábio, os espíritas acreditam em karma? No sentido como é colocado o karma dentro dessa nossa cultura, não, de forma nenhuma, até porque nós entendemos que a nossa encarnação ela é individual, não pagamos dívidas, não resgatamos dívidas de outros, resgatamos apenas a nossa. Ficamos sim em grupo, viemos em grupos, até porque evoluímos em grupos, né? Deus nos coloca com essa necessidade de evolução, de prática, de treinamento em grupos familiares, grupos, às vezes consanguíneos ou não, mas respondemos totalmente por nós, não respondemos por ninguém.
por mais que às vezes as pessoas coloquem a sua desgraça, os seus fracassos nas costas de outros, ninguém é responsável por nada que a gente tenha errado, a gente não tenha sido mal concebido. Somos responsáveis. O que pode acontecer é que, como reencarnamos, e às vezes no mesmo grupo, o avô pode reencarnar como um neto e pagar dívidas, resgatar dívidas dentro do mesmo plano familiar. Daí talvez as pessoas entendam isso como um karma, né? Mas é o mesmo espírito resgatando as suas próprias dívidas. Fábio, o Alisson Domingues da Cruz nos pergunta: Fábio, a Casa São Francisco faz apometria? Não, não fizemos apometria. Eu uso técnica, conheço a técnica de apometria, uso, mas a casa não faz. Hoje a gente está trabalhando com constelação familiar sistêmica, que é uma abordagem terapêutica um pouquinho mais elaborada, mais ampla, e eu acho que alcança mais resultados que a apometria. Até já me pediram, eu já pensei também, então, não descarto essa ideia de praticar aqui a apometria, mas hoje nós, como a casa está um pouco maior, o espaço está um pouco maior, nós estamos fazendo essa abordagem terapêutica com a constelação familiar sistêmica. Já foi feito 2 vezes, né, aqui na casa. Hoje eu estou usando essa técnica com os trabalhadores e com a intenção de praticar para futuramente fazer com alguns convidados, né, algumas pessoas já pré-destinadas a isso. E foi bem interessante, né? É muito interessante, né? Vamos a mais uma. E a lei do retorno? Existe mesmo? Tudo aquilo que se faz, bem ou mal, nos retorna? Exatamente. A lei da causa e efeito, né? Tudo dentro desse nosso universo, ele trabalha com causa e efeito. Às vezes, efeitos negativos e algumas vezes positivos, mas sempre com causa e efeito, né? Se eu tocar essa xícara aqui agora no chão, ela vai dar um efeito, né? Em coisas que a gente nem, uma coisa simples, mas às vezes nem faz ideia de o quanto tu pode atingir uma atitude às vezes mal pensada. Então, tudo tem uma ação, ela tem uma reação, e essa reação, conforme onde ela chega, ela precisa ser resgatada.